O mundo é um lugar diferente de madrugada. É silencioso. A cidade prende a respiração e os únicos sons são o zumbido de sua própria movimentação. Conheço esse mundo melhor do que o dia. Nos últimos 2 anos tem sido meu escritório. Sou motorista de aplicativo e trabalho nas horas mortas, da meia-noite às 6 da manhã. As horas em que a cidade dorme e a estranheza aparece para brincar. Na maior parte do tempo, é uma rotina. Algumas pessoas indo pegar voos noturnos no aeroporto, algumas enfermeiras cansadas ou operários saindo de um turno da noite. O dinheiro mal dá para pagar meu aluguel e o custo sobe cada vez mais. É uma vida de constante ansiedade financeira, de verificar o saldo bancário e sentir aquele nó frio e familiar no estômago. Mas é um trabalho, né? Há alguns meses, o aplicativo que eu uso para dirigir me ofereceu um upgrade, um convite para o programa VIP. O e-mail estava cheio dos jargões corporativos de sempre: oportunidades de ganho aprimoradas, clientela exclusiva, nível de serviço premium. Prometia uma saída da rotina. Tudo o que eu precisava fazer era manter uma avaliação alta e me inscrever. Cliquei no link. Ele me levou a uma página longa e densa de termos e condições, tudo em um bloco de texto em fonte minúscula. Fiz o que todo mundo faz. Rolei até o final, vi um monte de números e tal, mas só marquei a caixinha "concordo" sem ler uma única palavra. Eu só queria mais dinheiro. Não tinha ideia do que estava realmente concordando. Por algumas semanas, nada mudou. Comecei a achar que era só mais uma promessa corporativa vazia. Até que chegou a primeira corrida VIP. Eram 2h15 da madrugada de uma terça-feira. O pedido soou com um toque diferente e mais suave no aplicativo. O ponto de encontro era um hotel comum no centro da cidade. O destino, um endereço nos arredores, o nome de rua que eu nunca tinha visto antes. O valor era significativo, para dizer o mínimo, mais do que costumo ganhar em metade de uma noite. Aceitei na hora. Uma onda de entusiasmo interrompeu meu cansaço habitual da madrugada. Um homem de terno escuro e impecável esperava sob o toldo do hotel. Parecia completamente normal, ainda que um pouco cansado, como um empresário que acabara de desembarcar de um voo longo. Ele sentou-se no banco de trás, cumprimentou-me com um aceno educado e não disse nada. Confirmei o destino, ele grunhiu em confirmação e partimos. Segui o GPS do aplicativo. Meu carro, uma pequena bolha silenciosa, movendo-se pela cidade vazia e adormecida. Na metade do caminho, enquanto seguíamos pela rodovia principal que saía da cidade, o aplicativo apitou. Nova rota sugerida, 10 minutos mais rápido. Isso era normal. O aplicativo frequentemente redirecionava o trajeto devido ao trânsito ou a acidentes, embora não houvesse trânsito naquele horário. A nova rota me desviou da rodovia para uma série de estradas secundárias escuras e sinuosas. Olhei pelo retrovisor. O passageiro estava sentado ali como uma silhueta no banco de trás, olhando pela janela. Mas havia algo diferente nele. As sombras no banco de trás do carro pareciam mais profundas ao seu redor, mais escuras, como se ele estivesse absorvendo a luz fraca do painel. Por uma fração de segundo, enquanto passávamos sob um poste de luz solitário, eu poderia jurar que seus olhos brilharam. Um breve e fraco brilho de algo que não era um reflexo. Pisquei e esse brilho desapareceu. Era apenas um homem cansado de terno. Disse a mim mesmo que eu também estava cansado. Confie na tecnologia, pensei. As estradas
tornaram-se cada vez mais desertas. As casas deram lugar a campos e os campos a bosques densos e escuros. Os postes de luz desapareceram completamente. Meus faróis cortaram um túnel solitário através de uma escuridão opressiva e absoluta. Finalmente, a voz agradável e robótica do GPS anunciou: "Você chegou ao seu destino." Parei o carro. Estávamos no meio de um campo escuro e vazio. Não havia casa, nem entrada de veículos, nem qualquer tipo de ponto de referência. Apenas a grama alta balançando ao vento noturno e as árvores silenciosas e sem fim. Um nó frio de inquietação se formou em meu estômago. Senhor?" perguntei, virando-me no assento. É aqui. Não tem nada aqui." Ele virou a cabeça lentamente e sorriu. Era um sorriso calmo e vazio que não alcançava seus olhos. "Obrigado", disse ele, com a voz suave e serena. "Aqui está perfeito." Ele saiu do carro, fechou a porta com cuidado e, sem dizer mais nada, caminhou em direção à escuridão, desaparecendo na grama alta, como se o campo o tivesse engolido por inteiro. O observei até não poder mais vê-lo. Fiquei ali sentado por um minuto inteiro, com o coração disparado, antes que o aplicativo apitasse novamente. Viagem concluída. O pagamento foi efetuado. A tarifa era exatamente a que o aplicativo mostrou antes. E então, outra notificação que dizia: "Seu passageiro adicionou uma gorjeta." Era uma gorjeta enorme, 3 vezes o valor da própria corrida. Voltei para casa naquela noite com uma sensação de profunda e arrepiante estranheza, mas também com a conta bancária consideravelmente mais recheada. Disse a mim mesmo que era apenas um esquisitão, um cara encontrando alguém para um negócio duvidoso, ou apenas um rico excêntrico que gostava de ser deixado no nada. O dinheiro facilitava a racionalização, tornava a esquisitice uma característica, não um defeito. Mas aí continuou acontecendo. As viagens se tornaram uma nova rotina, estranha, assustadora e incrivelmente lucrativa. Uma semana depois, recebi uma corrida que vinha do antigo distrito portuário. Uma caminhonete estava no final de um pier longo e enevoado. O ar tinha gosto de sal e decomposição. O único som era o da água negra batendo nos pilares apodrecidos abaixo. Uma mulher esperava lá, uma figura solitária no final do pier. Ela era linda, vestida com um longo casaco escuro, mas ao se aproximar do carro, movia-se com uma graça estranha e fluida, quase como se não tivesse um esqueleto. Ela entrou no banco de trás. O caminho no GPS veio quase imediatamente, nos levando para longe da cidade e em direção a um deserto industrial de fábricas abandonadas e armazéns enferrujados. Olhei pelo retrovisor enquanto ela se mexia no banco. Por uma fração de segundo, sob a luz fraca do interior do carro, sua pele pareceu ondular. Não era um truque de luz, era como assistir a um efeito especial mal renderizado, uma textura digital lutando para se manter mapeada em um objeto. Voltei os olhos para a estrada, minhas mãos agarrando o volante. O ponto de destino era em frente a uma fábrica enorme e abandonada, cujas janelas pareciam 1000 olhos negros e vazios. A mulher saiu com a mesma graça e desapareceu nas sombras do prédio. O destino era, mais uma vez, estranho. Algumas noites depois, fui enviado para uma rua tranquila e sem saída em um subúrbio rico. As casas estavam todas escuras. Um jovem esperava sob um poste de luz. Ele parecia agitado, constantemente inquieto. O rapaz entrou no carro com uma pressa desajeitada e imediatamente notei um caroço longo e grosso sob as costas do seu casaco, bem na base da coluna.
Meu primeiro pensamento foi: meu Deus, uma arma. Mas o formato não parecia muito. Era muito longo para ser uma arma. Quando ele se acomodou no banco, esse caroço longo se moveu por conta própria. Era uma cauda. O jovem percebeu que eu vi. Ele congelou, então tentou ajustar o casaco com uma expressão de dor e vergonha. Durante toda a viagem, ele ficou sentado rígido, sua vergonha e meu terror criando um silêncio denso e insuportável no carro. O aplicativo nos levou ao centro de uma ponte antiga e enorme que atravessava um leito de rio seco e rochoso. Quando chegamos, o rapaz saiu, caminhou até a grade da ponte e ficou ali, olhando para baixo. Não fiquei para ver o que diabos ele ia fazer. Depois disso, o aplicativo apitou mais uma vez para outra corrida. Uma jovem universitária. Ela não devia ter mais de 19 anos. Entrou no banco de trás e não disse uma única palavra. Ficou ali sentada, sorrindo para mim pelo retrovisor. Era um sorriso largo, constante, sem piscar. Quando passamos sob um poste, a luz brilhou em seu rosto e eu vi seus dentes. Não eram presas, não como as de um vampiro, mas cada dente, do incisivo ao molar, era afiado em uma ponta perfeita e carnívora, como uma boca cheia de pequenas adagas brancas. Ela sabia que eu tinha visto. Seu sorriso se alargou. O aplicativo nos levou aos portões de um antigo asilo abandonado em uma colina com vista para a cidade. Ela saiu e ficou parada perto do portão, enquanto eu dirigia para longe, seu sorriso sendo a última coisa que vi no meu espelho. Enfim, o resumo de tudo era que, apesar de tudo isso, eu estava ganhando uma grana incrível, mais do que eu jamais havia sonhado. Pagava minhas contas, economizava, finalmente progredia. Mas a inquietação estava se transformando num terror estranho. Na verdade, eu era motorista, sim, mas não de humanos. E o carro não era mais inteiramente meu. Descobri isso da pior maneira possível. Certa noite, a corrida apitou. Era outro homem silencioso e esquisito. O aplicativo tentou me redirecionar por uma estrada secundária escura e sem pavimentação em direção à mata. Eu já estava cansado de entrar por estradas de terra em vez de pegar a rodovia principal. Meus nervos à flor da pele. Ignorei o GPS. Permaneci na estrada principal bem iluminada. A eletrônica do carro começou a falhar. O rádio, que estava desligado, ganhou vida com um grito ensurdecedor de estática pura e branca. Os faróis piscaram e depois se apagaram completamente, nos mergulhando na escuridão absoluta da rodovia. O motor começou a engasgar, desacelerar. Pisei no acelerador, mas foi inútil. O carro estava morrendo. Do banco de trás, uma voz baixa e calma falou pela primeira vez. Eu realmente não faria isso se fosse você. Olhei para o retrovisor. O homem estava inclinado para a frente, o rosto obscurecido pela escuridão total. A estrada escolhida é sempre o caminho mais seguro, disse ele, com a voz suave e fria. Desviar-se dela pode levar a destinos inesperados, desagradáveis para nós dois. Um suor frio me percorreu a pele. Girei o volante com força, virando o carro de volta para a saída da estrada. Quando meus pneus tocaram a rota correta do GPS, o motor rugiu de volta à vida. Os faróis acenderam com força total. A estática do carro desapareceu. Tudo voltou ao normal. Fiz a curva, terminei a corrida, peguei o dinheiro. Mas eu não estava satisfeito mais. Eu precisava saber. Não aguentava mais viver sem saber o que diabos estava acontecendo. Na semana passada recebi outra corrida, uma jovem, em um bar no centro da cidade. A viagem foi a rotina de sempre. O desvio, o silêncio, o desembarque em uma fábrica abandonada e pichada,
a gorjeta enorme, mas dessa vez eu tinha um plano. Eu tinha o nome dela no aplicativo. Quando cheguei em casa, com as mãos tremendo, a procurei na barra de pesquisa do Facebook. O perfil dela apareceu imediatamente. O mesmo rosto sorridente, o mesmo corte de cabelo. O perfil era público. Rolei as fotos. Lá estava ela, em uma foto postada apenas há 1 hora atrás, antes de eu ir buscá-la. Ela estava no bar, rindo com as amigas, com um drink na mão. A legenda dizia: Noite das Meninas, que bom estar celebrando. Senti um alívio momentâneo. Ela era uma pessoa normal, uma pessoa de verdade. Talvez tudo aquilo fosse apenas um jogo de exploração urbana, elaborado e bizarro para ricos excêntricos. Então, rolei a página de seu perfil mais para baixo. Foi aí que meu mundo desabou. A postagem, logo abaixo da foto do bar, era da irmã dela. Estava datada há 5 anos atrás, nesse mesmo dia. Era uma postagem em memória dela. Uma colagem de fotos dela sorrindo com uma legenda longa e comovente. Dizia: Não acredito que já faz 5 anos que te perdemos. Ainda penso em você todos os dias. Naquela noite, depois que você saiu do bar, queria que você tivesse pegado um táxi para casa. Queria que aquele motorista bêbado não tivesse furado o sinal vermelho. Sentimos muita falta de você. Fiquei olhando para a tela, para o rosto sorridente da mulher que eu tinha acabado de deixar em uma fábrica abandonada e para a postagem de sua morte em um acidente de carro 5 anos atrás. Minha mente se estilhaçou. Se ela estava morta, e os outros? A mulher com a pele ondulada, o homem com o rabo, a garota com os dentes afiados, eram fantasmas também? Ou eram algo completamente diferente? Coisas de um lugar ainda mais sombrio que a sepultura, usando meu carro, meu aplicativo, como seu próprio serviço de táxi particular entre mundos. O dinheiro, de repente, parecia imundo para mim. Era o preço do meu silêncio, da minha cumplicidade. Eu precisava me livrar dele. Eu precisava cortar minha conexão com isso, com tudo isso. Na manhã seguinte, fui ao meu banco. Caminhei até o caixa eletrônico, com o coração disparado. Eu ia sacar cada centavo que tinha ganhado com essas corridas e doar para uma instituição de caridade, só para me livrar disso. Coloquei meu cartão, digitei minha senha e selecionei verificar saldo. Olhei para minha tela, minha conta corrente, minha conta poupança. Ambas estavam quase vazias. O mesmo saldo escasso que eu tinha 3 meses antes do programa VIP começar. Isso estava errado. Peguei meu cartão e fui até um caixa. Expliquei a situação. A atendente digitou meus dados no computador com uma expressão confusa no rosto. Senhor, Disse ela virando o monitor para mim. não há depósitos grandes na sua conta. O histórico de transações é apenas o seu salário regular e os seus pequenos pagamentos habituais de transporte compartilhado. Olha, não há registros dessas gorjetas de que você está falando. Corri para casa, com a mente em frangalhos. Abri o aplicativo de corrida no meu celular. Acessei meu histórico de ganhos. Tudo se foi. Semanas e semanas de corridas VIP, de tarifas exorbitantes e gorjetas enormes. Tudo tinha sido apagado. O aplicativo não mostrava nenhum registro de que isso tivesse acontecido. Era como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sabia que não tinha feito isso. Eu sabia o que tinha feito. Eu tinha quebrado as regras. Regras essas que estavam nos termos que não li. Não faça perguntas, não fique curioso, apenas dirija. Eram algumas das regras. Meu pagamento não era dinheiro. Meu pagamento era minha ignorância. E no momento em que desisti disso, eles pegaram o dinheiro de volta. As viagens VIP pararam depois disso, completamente. O aplicativo voltou ao normal, me dando uma corrida ocasional e mal paga até um aeroporto qualquer. O silêncio no meu carro à noite não era mais tranquilo. Era pesado,
cheio de expectativa. Eu estava falido de novo, mas agora estava falido e assombrado. Ontem, cheguei em casa depois de uma longa e inútil noite dirigindo e encontrei um envelope colocado por baixo da porta do meu apartamento. Não havia selo nem endereço, apenas um único papel dobrado. Abri. O texto estava impresso em uma fonte corporativa, nítida e limpa. Dizia: aviso de reatribuição de nível de serviço. Caro parceiro do nosso aplicativo, fomos informados de que sua atividade violou os termos acordados no contrato de usuário do VIP Navigator, seção 7, subseção C, discrição e não divulgação. Todos os incentivos premium acumulados foram perdidos conforme o contrato. Sua conta retornou ao nível de serviço padrão, com efeito imediato. Agradecemos pelo seu serviço. E foi isso. Um aviso de demissão do submundo. Não sei o que fazer. Voltei à minha antiga e desesperada vida, mas agora sei o que o silêncio da cidade à noite realmente guarda. Sei que tipo de passageiros aguardam naquelas esquinas escuras. E sei que há um sistema de transporte secreto e oculto circulando ao nosso redor, operando com regras que não consigo nem começar a compreender. Rompi meu contrato. Eles levaram meu dinheiro, mas não consigo me livrar da sensação de que não levaram tudo o que lhes era devido. Sinto como se ainda estivesse na lista deles. E tenho medo de um dia receber uma solicitação de corrida, não como motorista, mas como passageiro, e o desembarque será em algum lugar escuro, desolado e definitivo. Até a próxima. Obrigado.